Sejam bem-vindos ao terceiro episódio da série Como Faturar R$ 4.000 por mês trabalhando de home office. Eu sou Jamile Fernandes, CEO da Vedu Digital, e o tema de hoje é como quebrar a barreira e conseguir o seu primeiro cliente de social media trabalhando de home office. Quem já acompanha meus vídeos por aqui sabe que eu falo muito sobre empreendedorismo, vendas, trabalho e mais trabalho. Porque isso, de certa forma, é o que eu faço e vivencio todos os dias. E como diz aquele ditado, a boca fala, o que o coração está cheio, eu gosto de vir aqui compartilhar o meu conhecimento e as minhas experiências com vocês. E por via de regra, só para deixar claro, eu não sou uma empreendedora de palco que vem aqui falar para vocês fazer o que eu de fato não faço. Eu realmente vivencio, eu praticamente moro no campo de batalha, ou seja, eu faço isso todos os dias. E como o tema de hoje é para quebrar a barreira, você vai sair daqui com outra visão sobre essa objeção que é conseguir o primeiro cliente. Porque eu sei que muita gente tem medo, muitas pessoas ficam inseguras ao tentar ir prospectar e vender para o primeiro cliente. E quem trabalha por conta própria depende de si mesmo e vai colher os resultados que plantar. Então, se você planta muito, automaticamente você vai colher muito. E é assim que o empreendedorismo funciona. E eu trouxe esse tema hoje porque eu ouço de muita gente que não consegue fechar o primeiro contrato, conquistar o primeiro cliente, mesmo que já tenha uma certa experiência, e às vezes tem profissionais que são excepcionais, mas que infelizmente trava e não consegue quebrar essa barreira aí do primeiro cliente. E por que eu digo que existe uma barreira? Porque a partir do momento que você passa para o outro lado, você deslancha. Primeiro porque você aprende o caminho e segundo porque o primeiro cliente te traz outros clientes e assim por diante. Mas para isso acontecer, você precisa de fato fazer a sua parte. Eu já falei disso aqui algumas vezes, mas qualquer profissional que existe no mundo, ele precisa de duas coisas para ter sucesso. Sem essas duas coisas, é muito mais difícil uma pessoa ter sucesso, independente da profissão. E quando você começa uma profissão nova, você precisa se dedicar ao máximo em ser bom nela. Mas somente isso não vai te fazer decolar. Então, além de desenvolver habilidades da sua profissão, você precisa entender o seu cliente. Porque é ele que vai te levar para um próximo nível. O erro de muita gente é não estudar o próprio serviço e o público para quem você vai oferecer os seus serviços. Então, você precisa saber de cor e salteado o que o seu serviço traz de benefícios, quais as estratégias utilizar para cada segmento ou nicho em específico, quais possíveis resultados que o seu cliente vai ter e por que ele precisa te contratar. Além disso, você precisa entender como se comunicar de forma estratégica, porque existem dois tipos de níveis de consciência do consumidor: o inconsciente do problema e o consciente. O inconsciente é aquele cliente que não conhece o produto ou serviço e nem o problema que ele resolve. O consciente do problema é o cliente que de alguma maneira sabe que precisa resolver algum problema, mas não sabe como. E aí você precisa entender com quais desses clientes você quer falar. Porque para cada um você precisa usar uma comunicação totalmente diferente. Eu vou citar um exemplo. O seu Sérgio é um dentista, ele tem um consultório e sabe que precisa estar nas redes sociais. Afinal, todos os concorrentes da cidade estão investindo em marketing, só ele que não. Mas ele não tem tempo algum de ir em busca de alguém ali para cuidar do marketing da clínica ou para cuidar das mídias sociais. Esse é o momento certo de mostrar para ele o tanto que ele está atrás dos concorrentes e que você poderá resolver esse problema. E aí é importante você traçar uma estratégia e mostrar como será o seu trabalho nas mídias sociais da clínica odontológica, ou seja, se nesse momento você estiver pronto, a venda é certa. Este é o cliente consciente. Por outro lado, temos o cliente inconsciente do problema. Seu João tem uma loja de relógios e o único canal de vendas dele é o seu ponto físico. Ele acessa a internet de vez em nunca,
tem uma página no Instagram que tem uma postagem lá de 2012 e ele nunca ouviu falar de social media e nem sabe o que isso significa. Então, esse cliente, você precisa mostrar para ele que as mídias sociais são canais potentes de vendas e que você poderá cuidar dessas mídias sociais para ele com o intuito de divulgar mais a sua loja. Esse cliente, você precisa mostrar para ele que existem outras formas de fortalecer as vendas da loja. Ou seja, você precisa apresentar o que você faz, o resultado que ele pode alcançar. Esse cliente, normalmente, ele é mais trabalhoso. Porém, se você souber se comunicar de forma correta, a venda é certa. Além dos tipos de cliente, você pode utilizar os gatilhos mentais, que são poderosos para fechar contratos. Basicamente, gatilhos mentais são tomadas de decisões inconscientes. Em outras palavras, é como se o cérebro automatizasse algumas ações com o intuito de economizar energia para escolhas mais complexas, evitando esgotamento mental. Se você souber utilizar cada gatilho na hora certa, é impossível você não conseguir fechar o seu primeiro contrato. E eu selecionei aqui 3 gatilhos que não podem faltar na hora da venda. O primeiro gatilho é o da autoridade. Eu até já comentei sobre isso aqui. Por exemplo, se você está numa rua de uma cidade estranha e precisa de uma informação, normalmente você procura alguém que conhece bem essa região. Geralmente você vai perguntar para um motorista de táxi, o dono de uma padaria ou um policial. Em outras palavras, você procura alguém que lhe pareça uma autoridade no assunto. Existem 2 formas principais de usar autoridade em gatilhos de venda. Então, você precisa mostrar que você é uma autoridade no assunto por meio do seu conhecimento, do conteúdo que você disponibiliza. E se você mostrar que é uma autoridade nesse tipo de solução, você ganha a confiança do seu cliente, sem dúvida alguma. Segundo gatilho, e um dos mais poderosos, a prova social. Esse gatilho é sensacional, porque imagina que você está andando pela praça de alimentação ali de um shopping e você se depara com centenas, dezenas de restaurantes, mas tem um que está bem cheio e automaticamente você vai pensar: por que todos os outros restaurantes estão vazios e só aquele que está cheio? E pode ter certeza que a maioria das pessoas costumam ir para o que está cheio, porque aquela situação é uma prova social. Ou seja, se tem muita gente, é porque é bom. Então, na hora, você esgota todas as suas dúvidas e acredita que o restaurante de fato é bom, mesmo que ele não seja tão bom assim. Tá vendo aí o poder da prova social? Então, você pode utilizar esse gatilho como seu aliado. Aí você vai me perguntar: tá bom, Jamile, eu não tenho case de sucesso, eu nem tenho cliente, como é que eu vou ter uma prova social? Como é que eu vou fazer isso? Nesse caso, você mesmo será a sua prova social. Então, inicialmente, você precisa, ter um perfil bem estruturado para passar uma autoridade, testar as ferramentas das redes sociais no seu perfil, testar as postagens que tiveram mais engajamentos, testar publicações, vídeos. E aí você vai mostrar para o seu potencial cliente que é possível ter resultado nas mídias sociais. Então, você precisa ir testando ali nas suas próprias mídias, no seu próprio perfil e mostrar esses resultados para o seu potencial cliente, para o seu primeiro cliente. Então, você mesmo vai ser a sua prova social no início. Terceiro gatilho, reciprocidade. Por fim, o último dos exemplos de gatilhos mentais de vendas se refere à tendência das pessoas tratarem as outras da mesma forma como foram tratadas. Você pode não acreditar, mas é por esse motivo que sempre que você ajuda uma pessoa, inconscientemente ela ficará predisposta a oferecer algo em troca. E isso é automático. E nas vendas, o profissional precisa sempre oferecer ajuda, aconselhar, dar um bônus, tomar outras atitudes que serão retribuídas pelo cliente. Então, sempre o cliente vai querer te retribuir de alguma forma ali. Então, sempre isso acontece. Coloca todos esses gatilhos em prática quando você for atender um cliente e depois me conta aqui se você fechou ou não. Tudo isso que eu falei faz parte do processo de vendas. A verdade é que todo mundo precisa aprender a vender. Seja um médico, um advogado, um engenheiro, um empresário.
O que vai determinar o sucesso da sua profissão é definitivamente a venda. E engana-se quem pensa que ser vendedor é algo inferior ou que nunca vai precisar ser um. E de novo, se você quer ter sucesso na sua vida profissional, aprenda a vender. Os gatilhos e os níveis de consciência do cliente são só um pequeno modelo de vendas aí que funciona, mas existem muito mais técnicas que funcionam muito bem. Eu aprendi muitas dessas técnicas quando iniciamos a agência A-Vedô Digital. Eu já tinha, na verdade, uma certa habilidade com venda, porque eu trabalhei por anos com vendas de plano de internet e era venda por telefone, então eu era a menina chata que ligava e perturbava os clientes das operadoras. Imagina você recebendo a ligação minha todos os dias, oferecendo um pacote de serviço, né? Então, assim, não tá escrito o tanto que eu levei de não e o tanto de telefone na cara que eu levei. Mas isso pra mim foi uma experiência onde eu aprendi que o sim, ele sempre vem. Mas também eu tive muito sim, foi ali que eu aprendi que a venda, ela tem que ser sutil, ela não pode ser invasiva. E toda vez que eu ligava para um cliente onde eu era muito invasiva, era muito mais fácil de receber o não. Mas quando eu trabalhava os gatilhos mentais, a batata e a venda era certa. Então a venda, ela tá ligada a um conjunto de habilidades que você precisa desenvolver ao longo do tempo e não são habilidades aí para vocês enganar as pessoas ou empurrar alguma coisa nelas, mas sim trazer aquela pessoa para perto e vender o seu melhor produto ou serviço para ela, o que ela de fato precisa e talvez não sabe. Quando eu vendia plano de internet para um cliente, eu sabia exatamente qual a dor que ele tinha, que era uma internet lenta, que atrasava o seu trabalho, que ele não conseguia acessar direito as informações na internet, não conseguia nem mandar um e-mail. Então, quando eu trabalhava toda essa estrutura de vendas, não tinha como dar errado. Inclusive, hoje, a gente utiliza muito isso, todos esses gatilhos aqui na agência. E antes da venda acontecer, você precisa chegar até o cliente de alguma forma. E para chegar até o cliente hoje, existem diversos canais de comunicação. Antes, os canais de comunicação principais, né, que eu tinha acesso era telefone e e-mail. Então, eram os que eu mais aproveitava. E hoje, com inúmeros canais de comunicação, para você quebrar a barreira do primeiro cliente, você precisa usufruir de todos eles, seja e-mail, telefone, WhatsApp, redes sociais, o porta a porta, que é você ir até o cliente. Então, além disso, existem também algumas ferramentas que facilitam a sua primeira venda. Então, é extremamente importante você não negligenciar todos os canais de comunicação e formas de falar aí com seus potenciais clientes. Além disso, existe o tráfego pago, que hoje, sem dúvidas, é uma excelente maneira de conseguir o cliente exato, né? Então, quando você roda um anúncio ali, seja no Google ou no Facebook, você consegue direcionar para um público certo. Inclusive, você pode até direcionar para um nicho específico, caso você queira ser um social media de nicho específico. Então, se você puder investir, essa é uma ótima opção de captar clientes novos. Bom, e eu espero que você tenha anotado todas as informações que eu passei aqui e que você estude ainda mais para colocar em prática. Se você fizer isso, eu te garanto que sem cliente você não fica. Então não deixa de curtir esse vídeo, compartilhar com a pessoa que precisa saber dessa informação. E se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Um beijo e até mais!